Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E olha, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, hein? Ela é o tipo, sabe aquele ditado, quem vê close não vê corre? É ela. Pensa numa mulher que trabalhou quase que até o dia do parto, né? E 15 dias depois já estava no fórum. Né? Já dividiu até pastel com cliente. Vocês imaginam o que é isso? Hoje eu tenho muito prazer em receber a doutora Larissa Almeida. Seja muito Eu bem-vinda. agradeço, é uma honra estar aqui. Eu acompanho o Eu podcast, sei. então estar aqui hoje para mim é muito importante. Muito obrigada, muita gratidão pela sua vida na minha vida nesse momento. Ai, que linda! Olha só, você é uma advogada. Ó, aqui, primeira coisa: segredos de justiça não tem segredo, tá? Combinado. É. Você tem 8 anos de formada. Tenho Né? 10 anos de formada, 8 anos no exercício da advocacia. Ah, então são 10 anos já de Meu formada. Deus, passa muito rápido, né, Ah. Carla? E como é que você escolheu o direito para a sua vida? Então, hoje eu tenho uma consciência de como eu escolhi, né? Antes eu achava, é porque minha mãe achava que eu tinha um perfil, eu também achava que eu tinha perfil. E hoje, depois da inteligência emocional, eu descobri que inconscientemente eu escolhi o direito, eu escolhi advogar para que eu pudesse fazer justiça por outras pessoas, em um momento em que na minha infância, minha criança interior teve uma ferida ali lá atrás de se sentir injustiçada, e como eu não tive justiça para mim, eu resolvi fazer justiça para o outro. Olha que legal. Nós já vamos conversar sobre inteligência emocional, já porque aqui tem muita história antes. Tem. Vocês não fazem ideia do tanto de histórias que eu tenho aqui na minha Ai. frente. Acho que renderiam 5 podcasts. Seus perrengues já começaram logo lá na faculdade, nas provas da OAB. Você fez a primeira para testar, passou, não passou? Como é que foi? Conta Bem, essa confusão aí. é por isso que eu falo que tenho 10 anos de formada e 8 de advocacia. Porque eu passei de primeira. Na minha época, olha a gente entregando a idade, né? Na minha Nada, época 10 não, anos, 10 na minha anos, época não gente. tinha repescagem na segunda fase. Então a gente fazia, eu fiz Hoje tem? hoje tem repescagem. Hoje você tem uma segunda chance na segunda Porque fase. você aproveita a primeira fase. Isso, e faz de novo a segunda. Na Sim, minha época não sim. tinha isso. Ah, Então o que aconteceu? Eu fiz para testar, todo mundo da sala fez, todo mundo, né, fez para ver como era. Passei. Comecei a estudar, estudei. E aí, na época, caiu uma questão, eu fiz penal, e era uma questão envolvendo um carro que ia para o exterior ou o carro ficou no Brasil. A questão não deixava isso claro. A FGV errou na prova de civil, deu uma pontuação de 2,5 para todo mundo que fez civil. Então, todo mundo da minha sala que fez civil passou. E todo mundo que fez penal ficou. e você Porque fez penal? eu tinha feito penal. Porque a gente até hoje não sabe onde está o carro da Jane. Onde está o carro da Jane? No Brasil, no Paraguai. Não sei onde está o carro da Jane até hoje, 10 anos depois. E o gabarito da resposta? Deu como a gente estava errado. Eu, Gustavo Tureta, eu me lembro que se formou comigo, também tinha feito penal. E a gente, assim, desolado, porque a sala quase toda tinha passado, porque tinha feito civil. E aí, volto eu para minha primeira fase, né? Não tinha repescagem. Fizemos as inscrições de quem não tinha passado. FGV muda a data da prova. E aí, a data da prova ficou um dia depois do nosso baile de formatura. Uau, todo mundo inteiro fazendo a prova, E você né? imagina, assim. E ainda tinha aquela questão de porque Linhares não tem prova. Então, a gente vai para Colatina. Imagina, sair do baile naquelas condições de festa mesmo, porque era um momento de comemoração, não tinha jeito. A gente estava ali comemorando 5 anos de lutas diárias, né? A conclusão de um curso, de um Claro. sonho.
Mas E vocês aí, saíram direto da festa e foram, né? praticamente. E aí eu cheguei e falei, moço, eu vou dormir um pouquinho. Você me acorda faltando 1 hora pra terminar a prova. Ele, como assim? Eu falei, moço, eu acabei de sair do meu baile de formatura. Eu Uau! preciso dormir um pouquinho. Não passei, fiz 38 pontos, não passei. Hum. Fui para um Mas curso. aproveitou muito a festa. Aproveitei muito a festa. Essa foi Eu acho que eu inesquecível. aproveitei até demais. E aí fiz mais uma vez, fazendo cursinho. Trabalhava no cartório de registro de imóveis de Linhares. Foi uma fase que eu trabalhei lá. Olha que legal. E aí não passei de novo. Eu falei, gente, eu preciso ter um posicionamento na minha vida. Se eu quero a ordem, então é um momento de abdicar. Eu tinha um salário muito bom, mas eu via que pessoas estavam ali há muitos anos dentro do cartório e também não passavam. Por quê? Porque sugavam muito mentalmente, né, Carla? Uhum. E aí eu larguei tudo. Larguei aquele emprego que, né, Era. financeiramente era muito bom. Para um Aham. bacharel, ganhava até mais que alguns advogados na cidade. E enfiei a cara e passei na prova mais difícil da história da OAB na minha época. Nossa. E, assim, eu acordei quando, na segunda fase que eu passei, um amigo meu me ligou e falou, você já viu a internet hoje? Eu falei, não, eu tô passando mal, tô com ansiedade até 18 horas, acho que eu morri. Ele, hein, mas você já passou, saiu, o resultado vazou, você passou. Diz ele que eu larguei o telefone, ele só ouvia grito. Ele só ouvia grito. Ele falou, amiga, você tá bem? Tá viva? E assim, comemoração. Os vizinhos, os parentes começaram a chegar em casa. A gente fez uma festa de comemoração com 300 Tudo muito pessoas. intenso, Tudo muito né? intenso. Porque foi realmente, assim, a realização de um sonho mesmo, Que né? legal. E aí eu fui trabalhar com o Dr. Jaime Henrique, em Ares. Logo em seguida, então, você entrou no No escritório, escritório de Dr. Jaime Henrique. mas você já o conhecia, já... Minha mãe trabalhou com a Ângela no banco Banestes e Uhum. conhecia Dr. Jaime. E aí minha mãe falou assim, Dr. Jaime, emprega minha filha, ela vem de graça. Ela Ela vem vem de de graça graça. trabalhar, ela só precisa de uma oportunidade. Dona Zenade, não tenho nem mesa para sua filha. Põe ela aqui nesse cantinho. Era um cantinho da mesa dele. Ele falou, tá bom, manda ela vir. Falou, vem aqui, você vai digitar as petições para mim. Porque o João já não quer mais digitar para mim. É o filho dele. Uhum. Você, eu não tenho modelo, não. Você vai digitando aí que eu vou falando. Uau! Ele tinha tudo da cabeça. Doutor Jaime, ele abre o código civil E já vai editando a e vai, petição. e vai editando a petição. Ele não tem modelos, ele não usava modelos, entendeu? Uhum. Você era rápida para digitar? E quem era no meu lugar antes era João, mas João já não queria mais fazer isso para o Dr. Jaime, entendeu? Aí apareceu eu, graças a Deus, João não queria que apareceu eu, tudo se encaixou. E aí eu comecei a aprender o sabor da advocacia. Aprender qual é o propósito da Que legal. advocacia. E ele me trouxe uma realidade que eu nunca imaginei dentro da advocacia de prosperidade em todos os sentidos mesmo. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano e pouquinho. E teve algum caso Mas assim que até te hoje eu tô com ele, marcou? tá? Você trabalha ainda com Até hoje, se ele. ele me ligar e falar assim, ei, tem um cliente aqui, assim, vão fazer, doutor Jaime. É assim. E Eu ele ainda tenho, não tem nem modelo, mas ainda não. eu acho que agora a Yasmin que trabalha com ele, doutor João, que estão mais, aí eles devem Que ter, estão mas eu administrando mais, né? posso estar equivocada, mas eu acho que o doutor Jaime ainda não tem modelo, não. Eu acho que ele continua tirando da cabeça dele. Que Ele continua. legal. E aí eu tenho dúvida, doutor Jaime, você pode me ajudar no processo? Ele me recebe na casa dele, ele me ajuda. Foi assim, o meu primeiro mentor dentro da advocacia. Que legal. E teve algum caso, assim, na época que te marcou, do estilo assim, ele estava ditando a peça e você falava, meu Deus, isso não aconteceu? É porque, assim, lá eram muitas execuções de títulos extrajudiciais. Entendi. E eu já tinha um conhecimento sobre por causa do cartório de registro de imóveis. Entendi. E aí, só que assim, ele usava palavras que eu não sabia o que significava. E eu ficava morrendo de vergonha de falar assim, eu não sei o que significa isso, lógico. Então, o que eu fazia? Eu peticionava, aí depois eu anotava e eu ia
Procurar pesquisar que o que que significava. E ele falava assim: ai, as pessoas agora querem. Eu lembro disso assim: as pessoas querem escrever muito informal em petição. Mas o que dá certo a gente não muda. Então é por isso que eu escrevo desse jeito até hoje. E eu Ah, acredito que ele peticiona do mesmo forma até hoje, tá? nossa, que legal. Né? Cada um seu. O estilo dele de advocacia, assim, é uma pessoa que tem mais de 40 anos na advocacia, que Sim, é com todo ativo até respeito, hoje, né? A gente respeita. mas assim, a modernidade veio, mas ele faz do jeito dele até hoje. É, também há uma resistência, né? É, eu acho que natural, né, Carla? É As natural. mudanças causam também isso, É, não tem. E que história é essa que você tinha que ajudar na faxina, na limpeza do escritório? não foi com o Dr. Jaime, foi É, num outro escritório que eu trabalhei antes? um mês. Eu não Hum, fiquei nesse escritório, porque você tinha que porque ajudar na limpeza. não era exatamente por isso, assim, é porque eu fui contratada como secretária, Ah, mas aí eu peticionava, eu fazia preposto, eu fazia diligência, eu fazia atendimento, eu fazia a fazia o limpeza, operacional todo. eu era secretária do escritório, eu era secretária extra escritório. E aí, um dia minha mãe me viu limpando o banheiro. Ela falou: minha filha, limpar banheiro não é desonra, mas você não estudou 5 anos para isso, você merece mais. Aí eu falei: é verdade. Não é desdenhando. Eu já fiz. Não, Ó, claro. eu já vendi cachorro-quente em jogo de futebol. É Eu mesmo? vendia flor em dia de finado na frente do cemitério. Isso na época de faculdade, antes? Antes. Durante a faculdade, eu vendia semijoia. Eu chegava nos Um espírito juízes. empreendedor. Empreendedor. Eu chegava no juiz e falava: doutor, hoje você vai comprar o que para sua esposa? Eles nem queriam comprar, eu comprava para ajudar. Entendeu? Aham. Então, para mim, limpar o banheiro não era vergonha, mas era a questão do merecimento. É da Não, e do gente se. seu papel ali, né? Qual era o seu Exatamente. papel? Então, eu me senti desvalorizada. E aí, eu fiquei esse um mês, fui pro cartório de registro de Ah, foi aí imóveis. que você foi pro E aí, cartório. depois, eu fui para doutor Jaime. Ah, entendi, entendi. É, a gente diz que história de advogado é puro glamour, né? Ah, quem dera. Mas a gente passa muito perrengue. Agora, que história é essa aí que você dividiu pastel com o cliente? O pastel, o cliente não tinha para pagar, não? Ai, eu acho que, na verdade, não foi isso. É. O pastel era do cliente, tá? O pastel era do O pastel era cliente. do cliente. Ele que dividiu com você. Ele que dividiu comigo, porque o que acontecia? Era um trabalho extrajudicial, então a gente era demanda, né? Aham, Eu represento até hoje um escritório de advocacia do Rio de Janeiro no Espírito Santo, aham, que me abriu muitas portas dentro da advocacia, que me trouxe um saber em uma área que eu nunca imaginei que iria atuar. aham. E eram demandas, são demandas extrajudiciais, né? Uhum. Naquela época, antes da pandemia, Ah, que não tinha nada assim, né, virtual e tal. Então, os atendimentos eram todos presenciais, um seguido do outro ou simultâneos. Então, às vezes, oh. durante um dia, a gente fazia 30 atendimentos. E aí, como isso ia se embolando, porque não dependia só do advogado, mas também da estrutura de quem estava fazendo ali os acordos, muitas vezes a gente. Ai, não vou almoçar, vou tocar direto. Só que aí uma hora a fome apertava. Ah, Aí eu me lembro desse dia, um cliente falou: Nossa, doutor, você tá, né, na então correria. Eu falei: assim, Hoje eu não fui nem almoçar. Ele falou: Hein, eu tenho um pastel aqui. Você quer a metade? Eu falei: Não, não precisa. Ele falou: Não, doutor, eu faço questão. Aí ele dividiu, me deu a metade. Ele comeu e eu comi. E eu terminei o atendimento do dia e depois a gente foi embora. O pastel não era meu, não. O pastel era o pastel era dele. O pastel era dele. dele. Gente. Assim, comer de marmita. Já aconteceu muito. Comer de marmita dentro do carro rapidinho. Em, em interior acontece muito disso. Presentes inusitados, honorários, Muitos. propostas de honorários inusitadas. Ai, ó. Conta pra Doutora, gente. você pode fazer o contrato e eu te pagar em faxina? Uau! Um divórcio com alimentos, uma pessoa extremamente simples, que não teria Sim. condições realmente de pagar um advogado e que não gostaria de depender da defensoria pública. Eu falei: Meu amor, vamos fechar esse negócio.
Eu te ajudo, você me ajuda. Quando eu tava grávida, aí que os presentes vinham mesmo. Mocotó, peixe, Peixe. camarão, aí, verdura, tipo couve, cebolinha, salsa, sapatinho de neném, de Oh, crochê, que lindo. paninho de boca. Era assim, e é um jeito tão carinhoso que aquilo ali você olha e fala, cara, é puro carinho isso aqui, Claro, entendeu? claro. A gente tenta fidelizar o cliente construindo um relacionamento. E quando o cliente traz esse tipo de presente de volta, é porque você fala assim, caramba, esse aqui tá fidelizado, não Que por uma legal. questão só advogado-cliente, mas por uma questão de empatia, de Claro. proximidade e de construção desse relacionamento mesmo. Você se emociona com as causas dos seus clientes? Geralmente não, mas no Uhum. caso dos meninos, sim. O caso dos meninos foi excepcional. Que foi o caso mais emblemático aí que você atuou. Eu acho que um dos mais emblemáticos do Espírito Santo, né, que é o caso do pastor Gil Girval, Aham. que, né, me desculpe quem não concorda, mas de pastor, ao meu ver, não tem nada. Eu atuei como assistente de acusação nesse caso e o caso, durante o trabalho eu não me emocionei, mas no júri sim. Como é que você foi parar como assistente de acusação? Eu conheci o Ciderson em um congresso de jovens advogados, construímos uma relação de amizade e o Ciderson pegou esse caso, Uhum. a Marlúcia, a avó do Cauã e o pai, e eles dois contrataram o Ciderson. E aí o Ciderson foi para Linhares, eu estava no fórum, a gente se encontrou e falou, Linhares, onde eu faço uma cópia de processo? Eu falei, vou te levar lá, a gente almoça depois. E era o processo dos meninos, que Uhum. estava em segredo de justiça ainda na época, ele não me deixou nem ver, ele falou assim, Lari, vamos fechar uma parceria nisso aqui? Por quê? O processo em Linhares, eu sou de Vitória, tá em segredo de justiça. Já pensou se toda vez que eu tiver que peticionar, ter ciência de alguma coisa, ter que vir aqui? E a gente faz esse processo todo junto e fazemos o júri juntos. Foi tudo bem. E foram 5 anos de trabalho praticamente. Eu acompanhei todas as audiências de Nossa. oitivas, de testemunhas antes da pronúncia dele. Uhum. Inclusive aqui em Vitória, ouvindo os peritos. Participei do júri. E aí, no júri, eu me emocionei. Eu me permiti me emocionar. Uhum. Ali, houve um momento de conflito extremo. E entre demonstrar raiva e eu perder minha razão e me emocionar, eu preferi me emocionar. Entendeu? É Aham. a parte do ser humano da advocacia. Claro, sem E é dúvida. como eu disse no próprio júri, ali eu era assistente de acusação, mas eu também estava representando o sentimento de toda uma sociedade, que era a É. busca, não era busca por condenação, era uma busca por justiça, Uhum. pura e simplesmente. Claro. Tanto é que depois do caso, eu fui convidada para alguns podcasts para falar especificamente e para Do mim caso. do caso e para mim não, eu falei, eu não quero aceitar mais, porque eu dou por encerrado esse ciclo. Uhum. Emocionalmente falando, profissionalmente falando. Claro. É lógico que eu vou estar vinculado ao caso pro resto da minha vida, a gente está aqui conversando sobre ele. Claro. Mas eu acho que tudo que tinha pra gente conversar sobre o caso de forma específica já foi Não, conversado, claro, claro. entendeu? Então, Mas foi um caso que realmente faz parte muito, da sua história, faz muito, parte da sua muito. história, não só emocional, quanto, sobretudo profissional, né? Sim, e aí entra a parte assim, eu sou mãe, você é mãe. O Joaquim tinha 3 anos quando morreu, a É. idade da minha filha, sabe? Então, quando eu via ali o que a gente tinha que falar e ver ali no júri, não tinha como eu não lembrar da minha filha, Claro. que tem a mesma idade do Joaquim, entendeu? Que é uma criança e que, graças a Deus, hoje a gente tem uma estrutura familiar, eu, ela e o pai dela, mas que não poderia ser com o pai dela e olha o perigo aí, a gente entra num outro assunto, né? Então, envolvendo crianças, eu já trabalhei em muitos processos, mas o caso em si foi o que mais mexeu comigo. Você atua majoritariamente na área criminal? Eu sou especialista
em ciências criminais, eu tenho um MBA em Uhum. penal, processo penal, criminologia e medicina legal. Entendi. É uma Legal. coisa mais completa, né, Sim, sim. digamos assim. E hoje as demandas criminais chegam para mim com uma facilidade, principalmente depois do caso, porque as pessoas já me conectam com o Claro. criminal. Sim, com a Mas eu área. confesso para você que o meu perfil de atuação no criminal mudou depois do caso. Hoje as pessoas me procuram mais como assistente de acusação ou como advogado para apresentar uma queixa-crime do que para a defesa. Olha, que legal. Porque se criou essa consciência. Existe um conceito formado de que o advogado criminalista defende bandido. E Exato. não, a gente pode estar ali defendendo o direito da vítima ou dos familiares da vítima em busca de justiça. Olha que legal, bem Então, bacana isso. a minha atuação na área criminal, ela mudou um pouco. Não que eu não faça defesa, eu faço, Sim. mas mudou um pouco. Eu também atuo com o direito médico preventivo, Uhum. que é ir para a clínica, fazer toda a assessoria Sim, jurídica. sim. E eu atuo muito com o direito de família, prioritariamente na esfera extrajudicial. É chamar as partes, sentar os dois e atuar um pouco ali como mediadora do conflito para chegar a um acordo. Teve algum caso, assim, que te marcou muito na área de família? Ai, vários, né? Eu acho que tudo que envolve criança é muito complicado, né, Carla? Principalmente casos assim de alienação parental. O sofrimento da criança, ao ponto da criança chegar para mim e falar: tia, por favor, ajuda minha mãe. Ou tem um caso de agora que a criança falou: tia, eu não perdi o meu pai somente. Eu perdi o meu pai e os meus irmãos, porque nesse processo eles estão todos contra mim, contra o meu irmão, contra minha mãe. Ô, judiação, Então, assim, é né? uma criança, entendeu? Isso mexe. Mas já teve caso engraçado também, de eu fazer o divórcio e a pessoa casar de novo uma com a outra. Tem certeza que quer fazer divórcio? Tenho, não dá mais. 2 meses depois do divórcio homologado, transitado, casaram de novo. Ah, você foi convidada? Não, mas eu falei assim, não me procure para fazer esse divórcio de novo, porque eu acho que não vai dar certo. E não deu realmente. Eu falei, ainda bem que eu não fui no casamento, que eu não quero compactuar com essas coisas não, tá? Vocês me convidem só, assim, uma vez pro divórcio. Mas Quer te casar? procuraram de novo pro divórcio, não? Procuraram. Eu falei, não, não vou fazer de novo, não. Vocês procuram outro, que essas confusões de vocês aí já tá demais, entendeu? Ó, casamento é uma vez só. Divórcio com aquela pessoa, gente, uma vez só. Divorciou com a pessoa, divorciar mesmo, sabe? E É. destituir o casamento. Você vai casar de novo com o mesmo negócio que não tá dando certo? Procura outro pra não dar certo, então. Mas aquele ali já tá certo que não deu, entendeu? Se tem uma certeza que não deu certo. Você casou, divorciou, porque não deu certo, procura outro, nem que seja para divorciar desse outro também, mas outro diferente, outra experiência, outra vivência, no caso de novo. E como é que foi sua atuação na OAB Jovem? Ai, foi muito legal. Eu acho que o meu legado profissional é vinculado à OAB Jovem atualmente, né? Você ainda é muito atuante na ordem, né? Hoje eu estou como coordenadora de comissões na Aham. subseção de Linhares, Rio Bananal e Soretama. Uhum. Mas eu comecei a me envolver com a OAB através da OAB Jovem, porque a gente não tinha nada em Linhares, né? E eu me sentia muito perdida, eu não me sentia, assim, acolhida pela instituição quando eu peguei a minha carteira, Entendi. entendeu? E eu não queria ver quem viesse depois de mim tendo as mesmas dores que eu. Entendi. Então, quando eu tive a oportunidade, eu fui nomeada pela seccional como membro da comissão da OAB Jovem. E aí eu fazia a ponte entre os eventos da seccional e trazia eles para dentro da subseção. Olha que legal. Então, naquela época, a subseção de Linhares, a comissão de Linhares, com a minha ajuda, éramos uma equipe muito grande, de 15 a 20 pessoas já tivemos, Olha, trabalhantes atuando, eu atuando lembro mesmo. de eventos que vocês Entendeu? faziam. Então, assim, a gente foi a comissão do interior do estado mais atuante naquele período, da OAB estadual. Inclusive, você
tava grávida, né? Aí eu engravidei É. ali em meio aos trabalhos da Lembro de comissão. você em evento grávida. Eu saía de Linhares carregando mais um monte de gente atrás de mim. Gente, vamos pro congresso em Vitória, vamos. E eu com aquele barrigão enorme, assim, 7 meses, já, o pé já tava começando a inchar já. Mas eu gostava muito, e assim, eu me senti muito acolhida naquele Que momento legal. de vulnerabilidade mesmo, entendeu? A gente fica muito sentimental. E Mas você assim, trabalhou até quase o seu parto, né? até quase o parto. Eu fiquei 1 mês tendo contração de preparo, Sério, tentando Larissa? parir. Eu chegava no fórum, eu lembro, tem Do uma fórum ia pro vigilante. hospital, do hospital pro Minha fórum, gravidez foi uma assim. gravidez de risco. Então, o que acontecia? Eu não podia dirigir, mas eu trabalhava viajando o estado todo. Aí eu viajava deitada, meu pai ia dirigindo para mim. Nossa Senhora. Aí, às vezes, eu chegava da viagem, sangrando, aí eu ia direto pro hospital. No outro dia, tava no fórum. Eu subi a rampa, aí tinha uma vigilante, ela falou, doutora, você vai parar nessa rampa, vai pra casa. Não, tem que trabalhar, deixa eu É porque, para quem não trabalhar. conhece, Fórum de Linhares tem uma Tem rampa uma rampa enorme, assim, bem enorme. no meio a gente entra, assim, tem uma rampa enorme. E eu não Linda, mas aguentava subir escada, então tinha que ser de rampa, lá não tem é. elevador. Aí eu tentei, o normal eu não conseguia. Doutor Roberto Garoni, meu médico, falou: vamos marcar sua cesárea. Eu falei: vamos. Marcou. Eu falei: gente, eu tenho 20 iniciais para fazer. Eram umas iniciais eram os mesmos casos, mas tinham especificidades ali, por exemplo, com o Aham. valor da causa. Uhum. Cada valor da causa era diferente, o cálculo, né? E eu entrei em trabalho de parto. Aí eu falei, meu Deus, Fazendo as iniciais. fazendo as iniciais. É. Aí eu falei, se eu contar pra minha mãe, ela vai querer me levar agora pro hospital. Eu morava com meus pais. Aí eu falei, eu vou ficar quieta, eu vou terminar minhas iniciais, depois eu vou. Aí fiz as iniciais na hora do cálculo do valor da causa, que eu não conseguia mais raciocinar. Não conseguia. Aí eu botei lá, fiz um parágrafo, valor temporário da causa, depois eu apresento o valor correto, finalizei, mandei para o meu antigo sócio, para ele poder fazer os protocolos e Uhum. distribuir as iniciais. Foi, agora eu vou descansar um pouquinho, tomar um banho, me arrumar, E me vou pro hospital. maquiar, fazer o cabelo, que Ela a foi gente maquiar para ir pro fui. hospital. Ai, gente, a gente vai parir, tem que parir bonita, né? Aí Mas e as unhas? Fez as unhas? Porque não chega no hospital, eles, podia. eles tiram tudo. Tirei o gel antes, porque o doutor Roberto pediu pra não ter gel, pediu pra não pintar. Eu falei, só vai as unhas horrorosas mesmo, não tem jeito. Cheguei no hospital em 40 minutos, que eu esperei assim, deu tipo 4 centímetros de dilatação. Só que eu tava com pré-eclâmpsia. Ah. Aí ele falou, você quer normal? Eu falei, ai, doutor, eu quero. Porque eu preciso voltar a trabalhar. Uai, a gente precisa trabalhar. Sem trabalhar, o dinheiro Aham. não entra. Aí ele, tá, vou suspender as cesáreas, eu vou te acompanhar então. Se eu ver que tá meio perigoso, eu te levo pro centro cirúrgico. Eu falei, ok, vambora. Em 3 horas a Esther nasceu. Olha Em só. 15 dias eu tava no fórum com ela, fazendo audiência com ela do lado. Você levava sua filha para audiência. Amamentava, Olha só. amamentava. E recebeu algum tipo de, não digo nem crítica, mas de comentário, assim, tanto de servidores quanto de juízes, colegas? Eu acho que de colegas, e incrível, né? Colegas mulheres. O fato de eu estar arrumada, Hum. maquiada, num salto, com a minha filha ali do lado. Eu poderia ter deixado com a minha mãe, Carla. Sim, mas era uma neném recém-nascida de 15 dias. Eu precisava trabalhar. Então, o que eu fazia? Eu batia na porta do juiz e falava, excelência, eu estou recém-parida. A minha filha está aqui comigo. Eu preciso que ela entre na sala de audiência. E todos foram excepcionais comigo. Não tenho o que reclamar do judiciário, tá, doutor? Aham. Eles falavam, doutora, se precisar parar para amamentar, a gente para. Se chorar, a gente vai entender. Mas as colegas criticaram um pouco a minha postura de entender que, apesar de mãe, eu continuava sendo mulher e profissional. Uhum. Entendeu? A gente se torna mãe, mas a gente não deixa de ser o resto. É.
E, E, e e aí assim, surgiram as críticas. e a postura dos juízes, então, na verdade, é exatamente garantir o exercício da sua profissão, independente da condição em que você está. Sim, Você não ia levar sua filha eternamente por fora, não. mas naquele momento era necessário para que você Sim. cumprisse o exercício da profissão. Ó, a minha primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça foi durante a pandemia. Ah, é? Conta pra E a gente. Esté estava doente. Nenenzinha, porque ela nasceu, veio a pandemia. Então ela Olha. estava com meses e eu tinha minha sustentação oral para fazer. Uhum, E ela estava doente, querendo quem? A mãe, o claro. peito. E aí eu fiz a minha sustentação oral amamentando para ela não chorar, botei ela no peito. Enquanto eu fazia a sustentação oral, ela ficou no peito. Mandei mensagem para a assessora Online. explicando, levantei a câmera para não aparecer nada e não foi só a sustentação. Reuniões, participei de congressos online com a Esther. A Esther hoje não pode ver uma câmera ligada no computador que ela fala: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Porque passou a ser parte da vivência dela. Eu venho trabalhar na Grande Vitória, já teve ocasião de eu trazer ela e Uhum, passear pelos fóruns com ela. E ela tem a uhum, consciência hoje de que o que eu ensino é: a mamãe está saindo de casa para trabalhar, não para ganhar dinheiro, mas para ajudar pessoas. uhum. O ganhar dinheiro é É consequência do meu consequência. trabalho, Aham. mas eu fiz ela já botar na cabeça dela que não estou deixando ela em casa para ganhar dinheiro somente. Estou deixando ela em casa para ajudar pessoas. E de vez em quando ela vai pro escritório também, não tem jeito não. Ah, não tem jeito, faz parte, né? Faz parte. Mas é Então, possível, né, Carla? Maternar e advogar. É possível. É sim. difícil, mas é possível. O que eu vejo, na verdade, Eliane, é assim, como você falou, aquelas pessoas que acabaram te criticando, né? Pessoas que acham que não é certo, ou que, assim, é o julgamento, né? Mas quem sabe a nossa realidade? Cada um sabe a sua realidade. Exatamente. E é bacana que a OAB também vem fazendo um trabalho de Muito. conscientização e apoio das mulheres. Porque, de fato, tem mulheres que aqui aqui, assim, a cidade de interior, até que a gente entende que tem uma proximidade, às vezes, do fórum com a casa, a gente tem uma locomoção até um pouquinho mais fácil. Mas quantas vezes você fica horas para entrar numa audiência? Quantas vezes, né? Hoje, com a possibilidade de ser online, Tudo alguns ficou um atendidos, pouco mais ficou fácil. um pouco mais fácil, mas talvez aí em casa você precisa dividir aquela atenção, estar na câmera e com A criança por perto. né? Então eu acho que a OAB também fez um trabalho, Fez. né, de A conscientização gente nesse pode ver isso sentido. também, doutora, com as salas de apoio, com As poltronas de gestantes, mater... Exatamente. Com todo o aparato ali para trocar um bebê, com a poltrona de amamentação, né? É, exato. às vezes as gestantes, advogadas não têm a consciência, não têm o conhecimento de que nós temos direito a estacionamento dentro do estacionamento do fórum enquanto Ó, gestante. ó lá. E às vezes o próprio judiciário não prepara aquelas pessoas que estão ali terceirizadas. Então, por exemplo, eu já tive no Fórum da Serra Hum, Civil, que é dificílimo de conseguir vaga, e falar: não, é uma prerrogativa minha. ó. Vocês vão ter que arrumar uma vaga para mim, porque eu não vou estacionar longe e vir caminhando grávida. Doutor, mas é uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Você quer ligar pro número da prerrogativa da OAB, eles vão te falar. É uma prerrogativa da advogada mulher não querer passar pelo detector de metais. Ó lá. E eu me negava porque minha gravidez era de risco. Então, assim, eu também tinha que andar meio que com a cartilhinha do lado. Mas, assim, se a gente também não conhecer os nossos direitos, fica difícil. Mas, agora, o papel da OAB é de suma importância. O papel Claro. da comissão de prerrogativas nesse momento, porque eu acionei algumas vezes, também foi essencial, sabe? E aí é mais uma vez a questão do acolhimento. A gente se Sim. sente acolhida nesse momento de vulnerabilidade. Ai, que legal. E aí, com tudo isso, você foi adquirindo
toda essa experiência emocional, inclusive de controle emocional dentro dos casos criminais, e agora você tem atuado bastante nesse trabalho de inteligência emocional para advogados, é isso? O que aconteceu? Eu fui em busca de autoconhecimento e tratamento com o auxílio da inteligência emocional de uma forma pessoal. Depois de 2 anos, né, trilhando esse caminho, eu pude perceber a importância disso na minha profissão. O Entendi. quanto isso ajudou com que eu reformulasse a minha forma de advogar. E o quanto isso me ajuda a fidelizar cliente, no atendimento do cliente, a ter uma percepção, às vezes, de uma demanda que o cliente não verbaliza, mas que você, com inteligência emocional, você consegue captar. A perceber o que o seu cliente quer de você, né? Entendi. Porque existe ali alguns fatores que, se aquele cliente tem demandas, traumas, feridas emocionais não tratadas, ele vai se comportar de determinadas formas. E aí a gente percebe se ele quer um advogado que salve ele, ou se ele quer só se vitimizar, ou se ele quer só agredir o outro. Você entende o outro. Exatamente. Por que eu consigo entender o outro? Porque eu passei a me conhecer. Legal. Então, assim, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Sim, sem dúvida, sou dessa opinião. Eu já viajei muitas cidades do estado com a Comissão da Jovem Advocacia, compartilhando conhecimento. Na advocacia, o compartilhar não é dividir, é multiplicar. Exato. Então, eu hoje estou com um workshop no dia 2 de dezembro, 8h30 da manhã, em Linhares, buscando levar esse conhecimento da inteligência emocional dentro da advocacia, dentro do empreendedorismo. É como você disse, o empreendedorismo está no meu sangue desde muito nova, né? Agora, como aproveitar isso dentro da advocacia? É muito fácil e cômodo reclamar que tá difícil, que não tem cliente, que não tem dinheiro. É uma decisão mudar essa história. Exatamente. Então, quem quer mudança, agora tem que estar disposto ao processo, que também não é fácil. Dói. Mas o êxito no final, Carla. Mas a inteligência emocional, ela funciona exatamente para saber como mudar também. Exatamente. Aonde você quer mudar. Sim. Então, e tudo parte do princípio de se conhecer. Conhecer qual é o seu propósito na advocacia, o que você quer agregar, mudar, inspirar na vida do seu cliente. Eu falei isso no podcast do Nicola Biancardi, né? Que se a gente não muda, não inspira, não agrega na vida do outro com a nossa profissão, a gente tem que mudar o que a gente faz. Lógico, exatamente. E na advocacia, nós resolvemos problemas. Só que a gente não pode ter só o olhar de eu sou uma pessoa que resolve problemas. Vai além, principalmente numa demanda criminal. Porque às vezes eu tô ali defendendo um réu, mas tem uma família por trás desse réu. Sempre tem. E principalmente agora com essa situação da assistência à acusação, né? Então a inteligência emocional me faz ter um leque melhor de atuação com a família das vítimas nos casos de assistência. Legal, bacana. Na fidelização de clientes. Hoje eu proporciono para o meu cliente uma experiência no atendimento dele. Ele vai lembrar de mim com o que ele comeu, porque toda vez que ele for no meu escritório é o mesmo bolinho que tem lá, é o mesmo sabor, é o mesmo cheiro que tem na minha sala. É um ambiente agradável de se estar. E aí ele vai falar, poxa, fui tão bem atendido. Vale a pena pagar essa consulta aqui, olha. Vale a pena contratar essa mulher pagando mensalmente. É o atendimento, é a atenção. Então, essas coisas que eu vivencio. Não é que eu tô rica e que eu vou ensinar a ficar rico, não. É que eu me considero hoje uma advogada de sucesso. Por compreender que o sucesso não está vinculado ao dinheiro. Exato. Entendeu? E eu quero que mais pessoas vivam isso. Então, é a minha forma de compartilhar. Bacana. Lembrando que esse evento, a parte da renda dele vai ser destinada a um grupo de mães que apoiam outras mães empreendedoras em Linhares, que é Unidos pelo TT.
São mães que, em meio à maternidade, se viram, de repente, no desemprego, precisam cuidar dos filhos e tiveram que se reinventar, uma ajudando a outra nesse momento. E aí eu sou mais uma ajudando também. Ah, que bacana, que bacana. Agora a gente entra num momento da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você me Ai, fala, né? Hum. O que vem à mente. tá. Nunca diga para uma advogada. Eu pesquisei no Google, por favor. Ou vou te mandar a petição para você dar uma lida e assinar para mim. Ai, gente. Olha, que Por coisa feia. favor, não falem isso. A gente É, estuda tanto, né, não Carla? é? 5 anos de, 5 anos de faculdade, 1 ano de MBA, mais uma outra especialização. Tô começando mais uma agora. Eu já perdi as contas, eu já nem. Aí o cliente fala, pesquisei no Google, doutora. Poxa, Não é? não desvalorize seu Ai. advogado dessa forma, não. Alvará é? Benção, Justiça é? propósito. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Não desista. O- É possível viver da advocacia, é possível viver de uma advocacia ética, é possível se consolidar na advocacia com uma atuação ética, é possível prosperar na advocacia de forma ética. Não precisamos tomar atalhos. O que nós precisamos é conhecer o caminho e ter alguém para guiar a gente. Bacana. É Muito isso. bom. O que mais te irrita num processo? Meu Deus. Acho que hoje eu não me irrito mais. Eu entendi que o processo ele vai fazer parte da minha vida profissional. Eu tenho que amar ele. Direito nas redes sociais. Hoje é essencial, né? Todo mundo está conectado. A minha mãe de 60 e poucos anos está conectada em todas as redes sociais. A minha avó tem acesso à rede social. A minha filha de 3 anos tem acesso à rede social. Se a gente não se reinventa, a gente fica para trás. E na advocacia é progresso. Se você quer progredir financeiramente, você tem que acompanhar esse progresso no Claro. todo. Até porque o direito vem para socorrer a sociedade. E hoje a sociedade é tecnológica e a gente precisa. Porque se você não postar na sua rede social, eles vão pesquisar no Google. Então é melhor que eles vejam na sua rede social. Nunca comece uma sustentação oral com. Estou nervosa. Ninguém precisa saber que você tá nervosa. Eu já vi. Assim, é normal o nervosismo. É normal. Mas aí entra a inteligência emocional. Você demonstra o que você quer. Você, se conhecendo, você vai saber o que você está sentindo. E aí você decide o que você demonstra. Eu escolho demonstrar autoconfiança. Eu quero que as pessoas me vejam e vejam em mim uma advogada como se eu tivesse 20 anos de advocacia nas costas. Na era da inteligência artificial, qual a importância da inteligência emocional? É entender que eles não vão nos substituir. Não estão ali para competir com a gente, estão para agregar. A gente tem que ser inteligente na forma de utilizar isso. As pessoas têm medo da inteligência artificial. Por quê? Porque às vezes entendem assim, vai substituir um estagiário, vai substituir um advogado júnior dentro do escritório, ou seja, eu posso perder meu emprego. A parte humana do direito, ninguém substitui. E a inteligência emocional já é uma realidade. Sim, claro, sem dúvida. É uma realidade. Se não fosse advogada, seria? Professora. Eu já fui professora quando eu me formei. Eu gosto de lecionar. Eu gosto de compartilhar o que eu sei. Bacana Eu isso. venho de uma família de professoras. Olha que legal. E eu acho que é a profissão mais bonita que existe. E o compartilhar, como eu te falei, eu sinto prazer em compartilhar. Eu sinto prazer de falar assim, eu fiz isso, deu certo pra mim. Faz pra você também. É muito bacana. Eu sou dessa opinião também. Conhecimento precisa ser compartilhado. Por isso que a sala de aula, o ambiente de compartilhamento é muito importante. E escolher o ambiente que a gente frequenta. Claro. Porque a gente precisa estar. Ó, o que eu aprendi na minha jornada.
A gente precisa estar conectados às pessoas certas, nos Sim. lugares certos, mas também com o conhecimento certo. Claro. Porque a todo momento a gente está ali sofrendo influência do meio que a gente vive. É lógico. Então, eu quero estar com pessoas como a doutora Carla, me desculpe. Que- Mas são pessoas que agregam na minha vida É. pessoal, na minha vida profissional. E é esse tipo de conteúdo que eu quero absorver. Que bacana. Larissa, foi um enorme prazer te Passou receber. tão rapidinho. Nossa, muito obrigada. Mais uma vez, eu me sinto muito honrada de estar aqui com você. Você é uma referência. Eu Obrigada. me lembro das primeiras palestras da Jovem Advocacia em Linhares e você estava lá, prestigiando. Sim. E você fazia questão de estar apoiando aquele início. E eu não me esqueço de quem me abençoou de forma direta ou indireta em toda a minha jornada. Você é uma dessas pessoas. Eu me sinto muito honrada de estar aqui conversando com você hoje dessa forma. Ai, obrigada. Você é muito especial. Ai, obrigada. Ai, é muito linda. E para vocês que também são especiais aqui, não deixem de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, comenta aqui, a gente quer saber também. Até a próxima.